Fala pessoal, o Mercino falando aqui do canal Campus Nerd. Nesse vídeo eu quero falar para vocês do site Kaggle, tá? O Kaggle é uma plataforma muito popular para cientistas de dados e entusiastas de machine learning e IA em geral, tá? E ela oferece diferentes funcionalidades bem interessantes. Por exemplo, tem competições de ciência de dados onde os participantes resolvem problemas do mundo real, né? E algumas dessas competições têm prêmios em dinheiro, tá? Prêmios até que são bem interessantes, onde você pode participar tanto individualmente como também em equipe. Tá? Tem também datasets públicos, né, para prática e pesquisa de machine learning e ciência de dados. Tá? Você pode criar e executar notebooks, né, que são máquinas virtuais que rodam na cloud, né? E nesses notebooks você pode codificar tanto na linguagem Python quanto em R. Tá? Tem também aí cursos tutoriais gratuitos sobre machine learning, programação, análise e visualização de dados, tá? Entre outros, tá? Então, assim, tem alguns cursos aí bem interessantes. E uma coisa também muito legal é que tem uma comunidade muito ativa, onde os participantes trocam conhecimento, né? Discutem soluções para as competições que acontecem e, enfim, podem trocar informações aí para o crescimento, né? Do conhecimento de cada um, tá bom? Então me diz aí, você já participou desse site, tá? Se você já participou, tá? Eu gostaria de que você me falasse aí o que você achou mais interessante na plataforma, tá ok? Então coloca aí o que você acha nos comentários que vai ser bem interessante, tá ok? Então tá, então vou mostrar para vocês aqui o site Kaggle. É, bom, eu estou aqui no Google, eu vou digitar kaggle.com. Então, esse aqui é a página principal, tá? Para se cadastrar, você pode clicar aqui no botão Register, tá? Você pode se cadastrar tanto com a sua conta do Google, né? Ou usando um seu e-mail pessoal, tá? Eu já tenho uma conta aqui, então eu não preciso mais fazer o cadastro. Eu vou vir aqui e fazer o login, tá? Então, com o meu e-mail pessoal, tá aqui. Vamos lá. Bom, essa aqui é a tela principal do Kaggle, né? Então, aqui do lado esquerdo você pode ver as competições, né, que estão acontecendo. Na verdade, aqui tem competições tanto que já acabaram, né, mas assim ela fica aberta aqui para você participar, para você fazer uma predição e submeter para ver como que você se classificaria, tá? Mas são competições que não tem mais, não estão em andamento mais, né? Ela não tem mais um prêmio. E tem também as competições que estão rolando no momento. Por exemplo, aqui, ó, cliquei em competições aqui, ó. Então, por exemplo, né, essas competições iniciais aqui, elas já passaram, né, mas você pode participar, tá? É, essas feature competitions aqui são as que estão acontecendo no momento e que tem prêmios em dinheiro. Então, aqui, ó, essa AIMO aqui tem um prêmio, né, para você resolver problemas matemáticos, né, de uma Olimpíada Matemática, tá? Tem aqui uma competição do Google, né, relacionado com o LLM, né, Gema 2, tá? Aqui, ó, por exemplo, US$ 150 mil, né? Essa aqui de matemática, 2 milhões e pouco, tá? Tem aqui uma outra competição para você fazer previsão de dados do mercado financeiro num valor de US$ 120 mil, enfim. Então, essas aqui, Feature Competitions aqui, são as competições abertas que têm prêmios em dinheiro, tá? E que estão acontecendo no momento. É, Essas competições aqui de cima, né, e outras mais já acabaram, tá? Essa do Titanic aqui é uma competição que o pessoal sugere, né, para quem está iniciando, participar dela para ver como que funciona o site, enfim, que funciona toda a dinâmica aqui das competições, tá? Bom, eu vou começar falando dela aqui, tá? Que é até uma competição que eu também quero participar, né? Assim, eu sou novato aqui na plataforma, né? Eu já me cadastrei há um tempo aqui, só que só nos últimos dias que eu resolvi participar ativamente, tá? Então eu dei uma olhada nessa competição aqui. Essa competição aqui do Titanic,
do que ela se trata, né? Vocês já devem conhecer aí a história do Titanic, né? Que é aquele navio que naufragou aí lá por volta de 1900, tá? É, então aqui assim tem uma descrição, né? Tem sobre a competição, tem um videozinho em inglês que vocês podem ver, tá? E o que é o desafio, tá? Aqui ele conta a história do Titanic, tá? Ele fala que no navio haviam 2.224 passageiros, né? E desses, cerca de 2/3, né? Ou seja, 1.502 passageiros aqui morreram no naufrágio, tá? Então, o que é a competição? É, é você, por exemplo, criar um modelo que vai prever se alguns passageiros que eles informam aqui num dataset, se eles vão sobreviver ou não, tá? Então aqui tem uma breve descrição aqui do desafio, tá? Da competição. Aqui ele fala como que a competição funciona, né? Então assim, você tem que fazer o join, né? Assim, você tem que se cadastrar para participar da competição. Como que você começa a trabalhar? Você faz o download dos dados, tá? Você constrói os seus modelos, né? O seu programa de IA, tanto no seu computador pessoal, ou você pode criar os seus modelos em notebooks do Kaggle, tá? Que inclusive tem também GPUs. E a partir do seu modelo, você vai fazer a predição usando os dados de teste, tá? Uma vez que você faz a previsão disso aí, você tem que enviar essas previsões aqui para a competição, tá? Então você faz uma submission, né? E a partir daí você vai ficar classificado num ranking, tá? É, e aí você tem então uma classificação, né, que é o leaderboard aqui, tá? E você também, por exemplo, baseado na sua classificação, você pode ir melhorando o seu modelo para tentar subir, melhorar o seu score, ou seja, você subindo nessa classificação, tá? Então a dinâmica é mais ou menos essa, tá? Bom, como que você faz para começar? Você tem que baixar os dados, então você clica aqui em Data, né? Nessa abinha aqui, Data, tá? É, a competição, ela tem basicamente aqui, quando você faz o download, 3 arquivos. Ele tem um arquivo de treinamento, tá? O arquivo chama-se train.csv, tá? Os dados estão no formato CSV, tá? Tem também um arquivo de teste para você avaliar o seu modelo, né? E quando você vem aqui embaixo, ó, ele tem também um arquivo chamado Gender Submission, que é um arquivo que tem o formato dos dados é, é, que você vai ter que usar para mandar as suas previsões. Tá? Então, vou subir aqui novamente para falar um pouquinho dos dados do dataset. Tá? Bom, o arquivo, né, TrainCSV, que é o arquivo que você vai fazer o treinamento do seu modelo, tá? Ele tem diversas variáveis, né? Por exemplo, ele tem aqui uma variável survival, né? Indicando se o passageiro ele sobreviveu ou não, né? No caso dele ter sobrevivido, vai ter o valor 1, se ele morreu, vai ter o valor 0, tá? Ele tem a variável peclese aqui que indica a classe do ticket dele, né? Se o passageiro estava na primeira classe, na segunda ou na terceira classe, tá? Tem uma outra variável que indica o sexo, né? Uma outra variável para a idade, em anos, né? E tem outras variáveis aqui que você vai usar para treinar o seu modelo. Essas variáveis aqui são as variáveis de entrada, tá? Aí ele tem mais algumas informações aqui a respeito dessas variáveis, tá? Ele fala também do arquivo Gender Submission, né? Que é o arquivo que tem o formato que você vai ter que usar para enviar suas previsões, tá? Aqui do lado direito, no Data Explorer, por exemplo, você pode escolher qual arquivo, né, você quer visualizar os dados, né? Por exemplo, ó, o arquivo de treinamento, você clica aqui em train.csv, você vê os dados das variáveis, né, de entrada, então aqui ó, o ID do passageiro, né, se ele sobreviveu ou não, o PClass e assim por diante. Você pode clicar nesse ícone aqui para maximizar o layout para você explorar os dados, tá? Então aqui você tem as variáveis, né? Algumas informações desses dados aqui. Você pode ver os dados no formato detalhado, compacto, né? Ou no formato de coluna, né? Aqui, por exemplo, você tem aqui para a variável
survived, né? É, você tem a média, você tem o desvio padrão e assim por diante, né? Para cada variável você tem essas informações, tá? Então você pode visualizar os dados de entrada. Para o arquivo de treinamento, você também tem essas variáveis, você não tem a variável se ela é survived, né, que é se o passageiro sobreviveu ou não, tá? E no caso do gender submission, né, você tem lá o ID do passageiro e a variável, né, de saída, né, que é survived, né, indicando se ele sobreviveu ou não, tá? Bom, é, então aqui o primeiro passo é o seguinte, é você fazer o download desse dataset. Então você clica aqui no botão download, tá? Você vai salvar no seu computador. Eu já criei uma pasta aqui na minha área de trabalho, né? Para salvar esse dataset. Ó, inclusive, eu até já salvei aqui, tá? Então, vou clicar no botão cancelar. Bom, uma vez que você fez o download do arquivo do dataset, né? O que, que você precisa fazer, tá? Você precisa clicar aqui do lado esquerdo, aqui ó, em Code, né? No caso de você for usar um notebook aqui do Kaggle, você pode criar um notebook, né? Então, como que você faz isso aí? Você clica aqui nesse botão Your Work, né? Vem aqui em Create e New Notebook. Ah, estou esquecendo de uma coisa, tá? Desculpa aí. A partir do momento que você fez o download do dataset, né, dos dados, você vem clicar aqui em Datasets e você vai criar um New Dataset. Por quê? Aquele arquivo que você baixou, você pode usar tanto no seu computador pessoal, né, para você criar um modelo, tá? Ou você pode usar no notebook Kaggle. Como a gente vai aqui, como eu vou criar aqui um notebook, tá? Então eu tenho agora criar um dataset para usar esses dados. Então eu cliquei aqui, ó, vou cancelar, ó. Então eu fiz o download, clico aqui em New Dataset, tá? Vou escolher o arquivo, clico aqui em Browse Files. Eu vou escolher esse arquivo .zip, né, que tem aqueles 3 arquivos CSV. Então vou clicar no botão abrir. Eu vou dar um nome para o meu dataset, então vou colocar aqui dataset Titanic. E quando você cria um dataset, ele tem uma visibilidade privada, né? Ou seja, apenas você vai ver esse dataset, ou vai ser público, né? Ou seja, qualquer outro usuário aqui da plataforma vai poder enxergar o seu dataset. No meu caso aqui, eu vou deixar como private mesmo, né? Ou seja, privado, e vou clicar aqui no botão Create. Ele fala que o dataset já existe com esse nome, né? Mas eu clico aqui em Continue mesmo, tá? Está criando. Seu dataset foi criado, Go to Dataset. Então, eu venho aqui, ó, tá aqui em dataset Titanic, né? Que eu criei, o nome que eu dei para o dataset, e eu posso novamente visualizar os dados, tá? Então eu clico, eu visualizo aqui os dados dos arquivos, né? Ele já identifica que naquele arquivo zip tem 3 arquivos, né? Gender Submission, teste CSV e trem CSV. Posso clicar nesses arquivos aqui para visualizar os dados, tá? Então assim, aqui eu já estou com o meu dataset criado para eu usar dentro do Kaggle, né? Para usar através de um notebook, tá? Próximo passo. Do lado esquerdo aqui eu clico em Code, tá? Clico em New Notebook. Aqui em cima, do lado esquerdo, ó, eu posso dar um nome para o meu notebook. Eu vou chamar de Notebook Titanic. Dou Enter, tá? Ele já coloca algumas linhas de código em Python aqui, tá? Ele sempre faz isso aqui. E aí, próximo passo é o seguinte. Eu tenho que associar aquele dataset que eu criei aqui no Kaggle com esse notebook. Então, o que, que eu vou fazer? Aqui do lado direito, aqui, ó, eu vou adicionar uma entrada, Add Input. Tá? Então, vou clicar aqui em Add Input e vou selecionar o dataset que eu criei, que eu chamei de dataset Titanic. Então, vou clicar nesse sinalzinho de mais aqui. Ó, tá? Cliquei no sinal de mais. Posso fechar a janela aqui. E aí, olha só, aqui no meu notebook, né, ele já está com o dataset que eu criei ligado, ó, dataset Titanic, tá? Então, eu clico aqui nessa setinha, ele mostra os 3 arquivos. Então, agora é o seguinte, se eu executar
esse código em Python aqui, né, que já vem num template quando eu criei o notebook, tá? Ele vai mostrar para mim os arquivos de entrada, tá? Então, esse código aqui mostra os arquivos de entrada do meu dataset. Então, eu vou startar meu notebook. Ele está inicializando aqui, tá? Quando a bolinha verde, que está amarela, agora ficar verde, significa que meu notebook já está ok. Está iniciando, né? Demora, demora alguns segundos para liberar. Pronto, já está ok, tá? Eu posso já agora, então, clicar nessa célula aqui com esse código e clicar aqui em Execute Cell. Olha só o que, que ele fez. Ele mostrou, então, para mim, esse código aqui, mostrou aonde estão os arquivos, né, do meu dataset, né? Ele está nesse local aqui, ó, Kaggle Input, dataset Titanic, o primeiro é o trem CSV, o segundo é o TSSV, e esse outro aqui é o gendersubmission.csv, que são os arquivos do meu dataset, tá? Bom, a partir daí, eu posso colocar mais código em Python, né? Que nesse caso aqui está em Python. Então, clica aqui no botão Mais Code. O que, que eu vou fazer? O meu dataset, bom, eu ainda não criei, eu apenas mostrei os arquivos do meu dataset, tá? Mas eu não li nenhum desses dados. Para eu ler aqui, por exemplo, usando a biblioteca Pandas, né? A gente pode ver aqui, ó, import pandas as PD, né? Eu posso escrever o código a seguir, ó, ds_train, que eu vou chamar meu data frame, igual a pd.readcsv e vou colocar o meu arquivo de entrada chamado train CSV. Então eu tenho que colocar todo esse caminho aqui, ó, o caminho mais, né, o nome do arquivo. Então Ctrl C, Ctrl V aqui. Com esse comando, gente, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar um data frame chamado dsTrain e eu vou ler os dados, né, da biblioteca Pandas, né, usando a função readcsv, e vou ler os dados desse arquivo aqui, ó, tá? Nesse diretório. Então, vou clicar no execute, né? Pronto, ele já executou para mim. Vou adicionar mais uma célula aqui e eu vou agora mostrar para mim aqui no meu notebook os dados do meu dataset, do meu data frame dstrain. Dstrain. Vou executar. Olha só, aqui, ó, ele está mostrando justamente os dados que ele leu do arquivo de entrada, tá? Se a gente abrir se você abrir aqui no seu computador esse arquivo train.csv, você vai ver justamente um arquivo TXT, né, formato CSV, com esses dados aqui, tá? Eu posso fazer isso então para esses três arquivos que estão no meu diretório de entrada, no meu dataset, tá? Bom, uma vez que você codifica aqui o seu modelo, né, em Python, para fazer as predições, tá? Na hora de você salvar os dados, por exemplo, você pode usar o comando ds_train, tá? Ponto, to CSV, tá? E vou salvar no diretório aqui, ó. Para eu salvar dados, né? Eu vou usar esse diretório aqui de saída, né? Que é o diretório output. Então, kaggle/working. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? Olha só, eu li nesse data frame desse trem aqui os dados do arquivo trem CSV. E eu vou salvar agora os dados do meu data frame em outro arquivo chamado saída.csv, tá? No diretório kaggle/working. Então, vou clicar agora aqui no Execute Cell. Ele já deve ter salvado. Então, vamos ver aqui no diretório de saída, ó. Vamos dar um refresh aqui. Ah, bom, tá aqui. Ele gerou então para mim um arquivo saída CSV, né? Que foi gerado com esse comando aqui do Pandas, tá?
Bom, pessoal, é, ah, eu quero mostrar para vocês mais algumas coisas aqui, que é o seguinte, ó, vamos voltar aqui então em Kaggle. Ele está falando assim, ó, as mudanças não foram salvas, né? Vou salvar o meu notebook, né? O meu código aqui. Então, eu clico aqui no botão Save Version, tá? Você pode ter diversas versões, tá? Eu posso dar um nome diferente para cada versão. Nesse caso aqui eu não vou dar, tá? Nenhum nome. Clique em Save. Pronto, já salvei o código Python aqui do meu notebook, tá? Então, vou voltar aqui agora. Olha só, para você, por exemplo, ver aqui a comunidade, né? É, as discussões, tá? Então aqui existem várias discussões aqui que você pode participar junto com a comunidade, tá? Clicando aqui do lado esquerdo aqui em Learn, você pode ver os tutoriais e cursos, né? Ó, por exemplo, curso de Python, né? Introdução ao Machine Learning, a biblioteca Pandas, tá? Visualização de dados, o que mais que temos aqui, ó? SQL avançado, Deep Learning, né? Séries temporais, time series, né? Então, assim, tem diversos cursos interessantes, né? Em ciência de dados que vocês podem, vocês podem usar para aperfeiçoar os conhecimentos em data science de vocês, tá ok? Bom, pessoal, por enquanto é isso que eu queria falar, tá? Eu queria apenas fazer uma introdução aqui do site Kaggle, né, da plataforma. E no próximo vídeo eu trago para vocês o código que eu usei para criar o meu modelo da minha competição do Titanic, tá? Então, no próximo vídeo eu mostro esse código aí para vocês e como que eu fui classificado, ok? Então é só isso aí, um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.